Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao Spacecast, mais um podcast aqui da Space Edu. Eu sou o professor Gilberto Augusto e nessa aula live o que você vai aprender é como atrair mais clientes e vender muito mais. E eu estou aqui com uma companhia incrível. Está aqui do meu lado Jonathan Mendonça, nosso copywriter, nosso grande criativo aqui da empresa. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Gilberto. Satisfação imensa estar aqui nesse Spacecast com vocês, com essas companhias maravilhosas aqui, com o Iago e todo mundo. E vamos que vamos entregar um conteúdo de qualidade para o pessoal. É isso aí. E o que você acha desse tema de hoje? Importante ou não? Acho que o tema de hoje é muitíssimo falado em tantos lugares, né, Gilberto? Hoje o pessoal tem dúvidas, é um tema que gera dúvidas, é um tema... Mas, ao mesmo tempo, é um tema que encanta muito, porque as pessoas veem uma possibilidade de alavancarem seus negócios, de alavancarem seus posicionamentos. E, com certeza, as pessoas nessa nova indústria, nessa nova economia, podem ter muito benefício com isso, né? Show. Com o marketing digital, com o marketing, com a internet, o poder da internet hoje. Sim. Ó, o tema da aula de hoje, gente, é sobre como atrair mais clientes e vender mais utilizando o marketing digital. Então, isso aí para você que tem um negócio, para você que tem uma empresa e ainda não passou por essa digitalização, ou até já passou, mas não sabe as estratégias mais profundas, nesse podcast a gente vai entregar. Para quem acompanha a gente, você sabe que o nosso podcast não é blá blá blá. Nosso podcast é aula prática. Então, você já pode pegar papel e pegar caneta e começar a anotar tudo que a gente vai falar aqui. E eu vou dar bom dia também para o nosso Iago Kevin. Bom dia, Iago. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Jonathan. É um prazer estar com vocês aqui. Show. Vamos ensinar muita coisa aí para a galera. É isso aí. E hoje vai ser um dia incrível. Muito bom. Sobe só o seu microfone um pouquinho assim, Jonathan. Aí. Ô, Iago. Iago. Iago é nosso grande designer, também uma mente brilhante aqui. Só tem mente brilhante nessa mesa. Turma, é o seguinte, para vocês que estão assistindo a gente, vou te pedir para pegar o linkzinho dessa aula, mandar para amigos que estejam precisando vender mais, mandar para os seus colaboradores lá da sua empresa, mandar para os seus sócios da sua empresa e mandar para os diretores da sua empresa. Lembra que essa live é uma aula e eu quero que todo mundo ao seu redor aprenda isso também. Então hoje é o dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio. A galera tá em casa aí. Então primeiro dar parabéns para todos vocês que são trabalhadores. Um grande abraço para vocês que fomentam o desenvolvimento da nossa nação. E é bem importante nesse dia de hoje homenagear vocês, tá? E antes da gente começar esse bate-papo aqui, quero dar um aviso rápido para vocês. Se você quer se aprofundar nas melhores estratégias de marketing e vendas para escalar os resultados do seu negócio, eu te convido para a nossa imersão presencial aqui em Alphaville, São Paulo, que é o Plano Europa. Nele você vai aprender tudo o que você puder e que você conseguir, porque eu realmente vou fritar seu cérebro nesses 2 dias para alavancar os resultados da sua empresa daqui para frente. Tá aparecendo aí para vocês agora um QR Code, tá aparecendo um número de WhatsApp. Então, para você concorrer às últimas vagas da nossa próxima turma, que é dia 16 e 17 de maio, você pode apontar aí seu celular para esse QR Code ou mesmo entrar em contato pelo WhatsApp, nesse númerozinho que está aparecendo aí, e perguntar um pouco mais sobre como funciona o Plano Europa. Vai ser um grande prazer te receber aqui. Isso aqui é apenas para empresários que querem aumentar seus lucros, terem mais liberdade, colocar mais dinheiro no bolso. Você vai aprender comigo principalmente o que é marketing de performance, que é como ganhar mais dinheiro, porém custando menos. Não adianta nada ficar queimando o seu dinheiro em marketing e esse dinheiro não voltar. Recado dado. Tá aí, pode entrar em contato nesse próximo WhatsApp que vai aparecer aí também. Coloca o WhatsApp para eles aí também, ô Nilson. E se você quiser, deve ter um link aqui na descrição desse vídeo, que você pode clicar também e conhecer um pouco mais sobre o Plano Europa. Mas vamos começar lá sobre as melhores estratégias de marketing e vendas para atrair mais clientes, para vender mais e fazer o seu negócio virar de jogo. Uma coisa importante dizer, turma, é o seguinte. Todo negócio, Jonathan e Iago, ele tem 4 fases, tá? Ele pode passar por 4 caminhos, na verdade. O caminho número 1 é aquele negócio que ele não cresce de acordo com o potencial que ele tem. É um negócio que tem um potencial incrível, tem pessoas incríveis, tem processos incríveis, mas ele não cresce de acordo com o potencial que tem. O segundo caminho que uma empresa pode passar é, ela cresce até atingir um platô. Ela atinge um teto e dali ela não consegue crescer mais. Terceiro caminho de uma empresa, falência.
50% das empresas hoje no Brasil, elas falham nos 2 primeiros anos. Então é uma porcentagem muito alta. Só que um quarto caminho que uma empresa pode ter, além dessas 3 aqui, que não são boas, é o dono se profissionalizar e levar a empresa dele para um próximo nível. Então, quando você assiste um podcast como esse, o que você vai aprender são as melhores estratégias para levar a sua empresa para um próximo nível. Então, eu espero que você esteja nesse quarto caminho aqui. E não só esses cursos online gratuitos, que são esses aqui nos nossos podcasts, mas imersões, treinamentos, tudo que você puder para se desenvolver é sempre bem-vindo para levar a sua empresa para o lugar onde ela realmente merece, que é o topo do mercado. Então é isso aí, recado dado. Agora vamos começar com as perguntas. Eu acho que vocês prepararam algumas perguntas importantes aí pra gente, né? Sim, sim. Então, pegando logo esse gancho que você falou dessas 4 fases do empreendedor, né, do empresário, a gente acaba percebendo, né, que muitos deles têm eu costumo chamar de uma esquizofrenia. O empreendedor passa por isso, empresarialmente falando, de que ele se vê como uma coisa, ele acaba comunicando outra, e o cliente na ponta acaba percebendo outra coisa. E quando ele parte para se posicionar no digital, para poder fazer publicidade, essa coisa de não estar alinhado com aquilo que ele realmente é, com aquilo que ele tem que comunicar, para aquilo que ele vai vender. Quando ele vai contratar uma agência, quando ele vai contratar pessoas para trabalharem com ele ali na empresa para fazerem o próprio marketing, o próprio dono, a própria pessoa, o empresário, ele não sabe o que ele quer comunicar, o que ele está vendendo, e o cliente na ponta fica confuso, sem saber o que é. Então, o que você daria de uma dica aí para as pessoas que estão pensando em contratar ou uma agência ou pessoas avulsas para ele coordenar o próprio marketing ali, levando em consideração todos esses pontos que a gente já falou aqui? Sempre uma relação de empresa e agência, 90% dos casos que eu conheço são relações bem turbulentas, né? Então a pessoa começa ali contratando uma agência de marketing, daí não dá retorno sobre o investimento, não dá o resultado que a pessoa queria, ela muda para uma outra agência, ela acha que aquilo é a esperança, aí depois de um certo tempo ela vê também que o resultado não vem, depois ela muda para uma terceira agência e vê que o resultado também não vem, até que o empreendedor entende que ele realmente precisa aprender sobre marketing e vendas. Ele precisa fazer imersões como o Plano Europa para pelo menos ter noção do que cobrar de uma agência. Daí o que você falou sobre a comunicação para o cliente final, isso tem muito a ver com o briefing que a agência faz. O estudo de persona, como que essa persona se sente, o que ela ouve, o que ela faz. E quando o dono da empresa ele percebe como esse cliente dele se comporta, daí sim ele sabe se comunicar com ele. Então, se você hoje é dono de agência ou é dono de empresa, lembra disso, o fit perfeito entre uma agência e o dono é um briefing muito bem feito. Tem que ter um alinhamento de congruência de comunicação, tá, Iago? É assim que a gente resolve esse problema. Top. É isso aí. Eu acho que tem até um dono de agência aqui no nosso chat falando Agência Pinto Ideias de Goiânia. Show, muito bom. É isso aí, Silvânia. Parabéns, viu? Lá de Goiânia, minha terra. Um abração pro pessoal de Goiânia aí. Então vamos lá, Iago. Você, hora de fazer a sua pergunta aí. Nosso tema é sobre marketing digital para conquistar mais clientes e vender mais. É isso aí. Façam as perguntas, vamos lá. Vamos lá. Para o pessoal que está pensando no marketing digital, hoje em dia, como a gente tem visto, né, muitos anúncios, a gente tem anúncio no YouTube, quando você está assistindo um vídeo, aparece um anúncio ali com uma propaganda de alguma marca, de algum negócio, de algum produto. No Instagram também, quando a gente está passando nos stories, tem um anúncio que... Como é que você indicaria para as pessoas, né, também para entrarem nessa área de anúncios e também a diferença entre anúncios no Google, anúncios no Instagram, com o anúncio que vai para o YouTube, o que é que tem que estar no Google, o que é que tem que estar no Instagram? Legal. O que é que você traz aí para essa turma? Vamos falar aqui uma coisa importante sobre anúncio, tá? Gente, é o seguinte, o que um anúncio tem que ter? Qual que é a estrutura de um anúncio? A estrutura do anúncio chama-se ARI. O que é ARI? Atenção, retenção e interação. Então você vai fazer ali um criativozinho de 1 minuto, tá? Esse criativo pode ser para levar para sua página do seu consultório, pode ser para levar para sua página que você vai apresentar o seu apartamento, pode ser para uma página que você vai vender o seu produto, pode ser para uma página para pegar o cadastro para vender o seu carro, pode ser o que for, você pode vender qualquer coisa. É um criativo que leva para uma página ou um criativo que leva direto para o WhatsApp. Esse criativo, ele tem a estrutura ARI. Escreve aqui nos comentários para quem está ouvindo a gente. ARI, A-R-I. O que é ARI?
Primeiro passo, você vai ter que chamar atenção nos 5 primeiros segundos, tá? Gilberto, como é que eu chamo atenção nos 5 primeiros segundos? Vou te dar aqui 4 formas. Piste, pergunta que cola, cadeia do sim e especificidade. Vou dar 5, vai. Mapa 3D. Então, 5 coisas. Anota aí, vai. Piste, pergunta que cola, cadeia do sim, especificidade e mapa 3D. Deixa eu explicar o que é cada um deles. O que é o PIST? Vai lá. PIST, gente, é provocação, intimidação, sedução e tentação. O que é isso? Provocação é quando você coloca a pessoa para sentir raiva de você. É quando você duvida da capacidade dela. Você fala assim no começo do seu vídeo. Por que empresários menos experientes que você, menos competentes que você, com menos networking que você, têm mais resultado que você? Isso é uma provocação. Por que você se esforça tanto e não tem o resultado que merece? Isso é uma provocação. Outra, eu duvido que você é capaz de ficar 1 minuto me assistindo nesse anúncio, falando as verdades sem açúcar da sua empresa. Isso é uma provocação. Agora, o que seria uma intimidação? Intimidação é uma ameaça. Você coloca o criativo assim, começando da seguinte forma. Se você não assistir esse vídeo até o final, a chance do seu pior pesadelo se tornar uma realidade é muito alta. Isso é intimidação. É quando você faz uma ameaça para a pessoa. Ou você começa assim, só você vai ficar de fora dessa nova tendência, se você não assistir esse vídeo até o final. Isso é uma intimidação. O S é de sedução. O que é a sedução? É quando você infla o ego da pessoa no começo do anúncio. Você fala assim, como você que está me assistindo é um empresário inteligente, super conectado com as novidades do mercado e atento às tendências dos seus negócios, eu tenho certeza que você vai escutar a notícia que eu tenho para te dar. Então inflei o ego dele. Como você é um empresário inteligente, super conectado e de olho nas tendências do mercado, eu tenho certeza que você vai ficar de olho nessa notícia que eu vou te dar. Então isso é a sedução, quando se infla o ego da pessoa. Clássico, como fazer amigos e influenciar pessoas. Você elogia primeiro para ganhar a atenção da pessoa. E a última fase do PIST, né, depois de provocação, intimidação, sedução, vem a tentação. O que é a tentação? É quando no começo do seu vídeo você mostra uma grande oportunidade. Você começa o seu vídeo falando assim, já pensou 100 mil reais a mais na sua conta agora? Já pensou você ter o carro que você sempre sonhou, a casa que você sempre sonhou, muito mais a vida que você sempre sonhou? É assim que você começa o começo do vídeo. É uma grande tentação. Eu vou te contar agora 3 formas de aumentar 5 vezes o lucro da sua empresa. Isso é uma tentação. Então vai lá, primeira forma de chamar a atenção em anúncios. PIST. Lembra disso aí. Anota aqui todos nos comentários. O que é PIST? Provocação, intimidação, sedução e tentação. Anota para você conseguir revisar depois. Coloca isso no seu caderno. Segunda forma de chamar a atenção. Pergunta que cola. Quem de vocês que estão me ouvindo agora querem aumentar o lucro da sua empresa? Se eu fizer um anúncio agora voltado para empresário, Iago, e falar assim, você que está me assistindo, você quer aumentar o lucro da sua empresa? Então, isso é uma pergunta que cola. O que é uma pergunta que cola? É aquela pergunta que você faz no anúncio que a resposta mental de quem está te assistindo é sim. Porque se a pessoa discordar de você, ela sai do anúncio. Quem que quer atrair os melhores talentos para trabalhar na sua empresa? Você está afim de bater todas as metas da sua empresa esse ano? Então, sempre isso aí, a resposta é sim. Daí, isso é a pergunta que cola. É aquela pergunta que a pessoa vai dizer sim. Daí, a segunda etapa é a cadeia do sim. É a terceira forma de chamar a atenção. Cadeia do sim é quando você faz uma sequência de perguntas que as respostas são sim. Quem aqui está afim de aumentar os lucros da sua empresa? Ou você está afim de aumentar o lucro da sua empresa? Sim. Você está afim de atrair os melhores talentos para trabalhar com você? Sim, com certeza. Você está afim de bater todas as metas da sua empresa esse ano? Sim. Então, isso é a cadeia do sim. Você faz uma sequência de 3 perguntas no início do vídeo
para que a pessoa dê a resposta mental sim. Legal. Uma outra forma, especificidade. Quarta forma, o que é especificidade? Especificidade é quando você começa seu vídeo assim, ó. Se você é um médico que atua em São Paulo, eu tenho um recado para te dar. É quando você faz um anúncio voltado para médico e você coloca a segmentação ali no seu tráfego para São Paulo. Daí o cara vai falar assim, caramba, ele tá falando comigo. Você faz o anúncio assim, se você é um empresário, fatura acima de 100 mil reais e tem 10, acima de 10 colaboradores, eu tenho um recado para te dar. Isso é especificidade. É quando você conhece bem da sua persona e já qualifica no seu anúncio quem tem que te ouvir. Especificidade. E a última forma, anota aí, turma, chama-se mapa 3D. Mapa 3D é quando você começa o seu anúncio levantando ou uma dor da sua persona, ou uma dúvida da sua persona, ou um desejo da sua persona. O que é levantar uma dor? Eu não consigo encontrar as melhores pessoas para trabalhar comigo. É muito difícil encontrar gente boa. Isso é uma dor. O que é uma dúvida? Estamos diante de uma crise financeira. É hora de pisar no freio ou pisar no acelerador? O que é um desejo? Eu quero muito aumentar o faturamento da minha empresa. Então, quando você começa ou com uma dor, ou com uma dúvida, ou com um desejo, a pessoa vai prestar atenção. Então, ó, vocês que estão assistindo, eu passei 5 formas para vocês terem anúncios que chamem a atenção. Piste, pergunta que cola, cadeia do sim, especificidade e mapa 3D. Legal. Show? Gilberto, a cadeia do sim e as perguntas que colam eram muito utilizadas e são até hoje tanto em momentos sazonais do comércio, né, no Natal, na Black Friday, quanto pelas grandes indústrias varejistas no passado, aquelas que passavam na televisão, né, que a gente via que tinha um âncora e ele entrava lá, já fazia 3 perguntas para as pessoas e a pessoa em casa ou do computador dela ali, mentalmente ela acabava respondendo sim, 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 e até o final, daqui a pouco ela ligava naquele número lá e já fazia o pedido. É bem semelhante à estratégia que hoje pode ser perfeitamente aplicável na internet. Né? Isso. Que o pessoal fazia lá na Polishop, lá nos propagandas de TV. Hoje em dia a gente faz na internet. Quem é mais antigo igual a gente vai lembrar das organizações Tabajara, que tirava sátira disso, né? Sim. Falava, deseja é, resolver a dor tal? Sim. Está cansado de sofrer com um ônibus lotado? Sim, tal. Então apresenta você o patinete com a roda quadrada. Então era bem legal. As próprias propagandas e as estratégias do passado, né? Do pré-internet, entravam para dentro da cultura da vida das pessoas, né? Interessante poder pensar isso. E hoje, o pessoal, você que está ouvindo a gente de casa, aí você tem essa oportunidade de fazer isso através da internet, de uma forma, inclusive, muito mais fácil, onde você tem o domínio da ferramenta. Né? Agora, para aprender a fazer isso com eficiência, você tem que vir para o Plano Europa para poder aprofundar nisso, para poder o Gilberto te ensinar de forma muito personalizada ali, tete a tete, fazer perguntas. Eu acho que realmente assim, o valor do Plano Europa está aí, né? De você poder entender que você tem um ambiente onde você pode ter acesso a tudo que o Gilberto e a Space Edu entregam nesses ambientes, nesses conteúdos de altíssimo valor que já transformam o seu negócio. E se você quiser dar um passo a mais, vem para o Plano Europa, inclusive. Tem turma agora de 16, 17 de maio. Né, Iagão? É isso aí. E sobre a gente falou sobre anúncios, a gente já trouxe Tem alguma. uma pergunta bem bacana aqui Vamos lá. do pessoal, acho que tem uma agência de marketing, PATX. Ele falou assim: prestamos assessoria de marketing para empresas sempre somos enfáticos com a importância de produzir conteúdo. Como educar os responsáveis da empresa para entenderem isso e produzirem e manterem constância? Querido, realmente isso é um grande desafio, tá? Só que assim, os empresários que vêm aqui para o Plano Europa, o que eu ensino para eles são estratégias que gerem essa consistência, tá? Eu ensino para eles o mapa 3C. O que é o mapa 3C? Canal, calendário e conteúdo. Então, primeiro a gente define qual canal que ele vai atuar. Não adianta nada você pedir para o cara gerar conteúdo no TikTok, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Ele tem que começar por um canal. Geralmente é um canal visual mainstream, que é o próprio Instagram. Então, primeiro a gente define o canal. Depois, o calendário de publicação. O que é o calendário? Vão ser dois vídeos por dia. Vai ser um vídeo só por dia. Vai ser só segunda, quarta e sexta. Então, eu começo sempre com uma frequência um pouco menor.
Vamos publicar um vídeo segunda, quarta e sexta. Aí depois vem a parte do conteúdo, que é qual conteúdo que a gente vai publicar. Então, geralmente no Plano Europa, eu dou uma trilha ali de mais de 80 tipos de conteúdos diferentes para cada nicho que o cara pode gravar. Então, quando você dá esse empurrãozinho para ele no começo, quando você organiza a vida dele no começo, fica muito mais fácil. Então, tem que entregar para ele essa estratégia de como ele vai seguir a estratégia sem pensar muito. Se ele tiver que ser muito criativo, ele não consegue fazer. Tá bom? Legal. Tem algo que eu posso falar também para contribuir. Além do mapa 3C que o Gilberto explicou agora, você que é gestor e dono de agência, como eu fui dono de agência durante 8 anos, eu me preocupava muito também com esse tipo de dúvida, Gilberto, porque o pessoal trazia a dor dele de querer produzir conteúdo, de querer ir para a internet, mas muitos não tinham noção do comprometimento que eles tinham que ter. Então você como gestor, como dono de agência, e o Gilberto até pincela muito bem, pincela nada, entrega profundamente esse tópico dentro do GP3, que é um dos pilares do Plano Europa, essa questão de você ter essa gestão bem alinhada e alinhar com o seu cliente, com o seu assessorado de marketing, esse comprometimento. Porque se você, enquanto dono da agência, não deixar muitíssimo claro para ele que ele precisa ter um comprometimento, que é uma via de mão dupla, onde você faz o seu trabalho e ele tem que fazer o dele para que o seu seja muito bem feito e que os resultados apareçam, você vai sofrer depois lá na ponta porque vai cair só nas suas costas a responsabilidade de não ter gerado resultado para aquele cliente. Isso o Gilberto fala muito também dentro do Plano Europa. Show de bola. Então vamos lá. Turma, mandem suas perguntas aqui também. E vamos lá, ô Iago. Tem mais pergunta por aí? Eu tenho aqui tem uma pergunta no chat, né? Como fazer anúncio para vender obra de arte visual? E aí, pegando o gancho da obra de arte, eu queria trazer que molduras boas não salvam quadros ruins, né? É uma frase de uma música que eu ouvi que eu trago também para muita coisa de produto ruim, não, você pode até vender uma vez, mas não vai vender sempre. Então, como a gente pode fazer para que para que o marketing que a gente faz, tudo aquilo que você está ensinando aqui para as pessoas vai fazer realmente com que elas vendam mais. Mas como fazer com que elas vendam sempre? Tá. Primeiro eu posso responder essa pergunta: como fazer um anúncio para vender obra de arte? Obra de arte visual, né? Possivelmente deve ser um quadro que ela está falando. Vamos lá, para você fazer isso, lembra do seguinte: história de criação. Como é uma obra de arte, tem um valor agregado, o Nilson, eu acho que eles estão muito vermelhos na imagem aí. Vê se faz um balanço de cor melhor aí. Como você está vendendo uma obra de arte, tem um negócio chamado de história de criação. O que é isso? As pessoas valorizam muito não só a obra, mas o criador da obra. O que é isso? É você colocar uma câmerazinha e você mostrar o seu processo de criação daquela arte. Então não é só fazer um time-lapse. Então você começa ali com um contorno, aí depois você começa a parte que você está ali pintando, aí depois você começa a parte que está fazendo os detalhes, depois o acabamento final, daí você mostra como ficou aquilo. Então essa história de criação, mostrar tanto a criatura quanto o criador, isso é muito importante, tá? Mostre você fazendo essa obra de arte e mostre qual que é o produto final. Não simplesmente apresente ela e fale o preço. A história de criação, ela tem um valor muito grande. Beleza? Sensacional. Vamos lá. O pessoal perguntou aí qual o valor do Plano Europa. Pode entrar aí nesse QR Code ou pode entrar nesse WhatsApp. Pode conversar com o nosso time aí que a gente vai marcar uma sessão com você. Tá bom? Philo King, você será muito bem-vindo à Europa aí. Vamos lá. E para vender sempre, não vender somente uma vez, mas vender sempre, fazer com que o seu produto fidelizar, né, os seus clientes, as pessoas que estão com você, e para que a gente possa ter produtos cada vez melhores para poder vender sempre. Legal. Fidelização tem a ver com o quê? Vamos lá. Se você tem hoje no seu portfólio um produto só, você vai vender só esse produto. Daí, eu posso ter no meu portfólio, por exemplo, Colgate. Se a Colgate, depois que acabar e o cara teve uma boa experiência, ele vai voltar e comprar de novo, né? Sim. Então isso é o que a gente chama de recorrência de compra. Então se o produto for bom e ele for finito, a pessoa vai ter essa recorrência de compra para comprar de novo. É um pouquinho diferente de apartamento, é um pouquinho diferente de carro, que o ciclo aí é um pouco maior, tá? Essa frequência, ela é um pouco menor de compra.
Agora, uma coisa importantíssima: a experiência que a pessoa tem com o produto, efeito novidade que você pode ter no seu produto. O que é o efeito novidade? A própria Colgate você vai comprar com recorrência, mas ela tem mais de 52 tipos de Colgate. O tempo inteiro. Você pode ver que durante o ano, o tempo inteiro surge a Colgate Whitening, a Colgate Total 12, a Colgate não sei o que, agora com o poder do zinco. É sempre inventando uma novidade. Por quê? Porque se eu sempre fico comprando a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, o ser humano ele tem a necessidade da novidade. É a mesma coisa da Netflix. Como é que a Netflix consegue fidelizar seus clientes? Se você entrasse na Netflix e sempre visse os mesmos filmes, as mesmas séries, você fala, não compensa continuar pagando isso aqui. Vou sair. Outra forma de fidelizar cliente, tradição. Se você está num restaurante ali, por exemplo, que quando você chega você fala assim, desde 1925, essa tradição passa uma percepção de valor. As pessoas confiam mais, daí elas voltam. Agora, para vender produto pela internet, o mais importante para você continuar vendendo e não só vender uma vez, é você entender o seguinte: a gente acabou de falar aqui sobre anúncio. Quando você só faz um anúncio e deixa ele rodando o tempo inteiro para vender o produto, vai chegar uma hora que vai secar esse lago. Porque é o mesmo anúncio aparecendo o tempo inteiro, vai virar uma paisagem. Então o que a gente brinca é assim: você precisa criar 33 anúncios e com uma idiosincrasia. O que é uma idiosincrasia? Cada anúncio com um estímulo diferente. Daí, quando você vai colocando esses anúncios diferentes na cara da pessoa, um anúncio desse pode pegar ela. Daí ela vai comprar. Então, esse é o grande segredo para você vender sempre na internet. É estar sempre produzindo anúncios diferentes. Tá bom? E, gente, para fidelizar cliente, não existe nenhuma estratégia melhor do que experiência uau. Por isso que eu sempre falo, qual que é mais importante, o marketing ou o produto? Eu equiparo os dois. Porque não adianta ter um produto ruim com marketing incrível. A pessoa só vai comprar uma vez. Às vezes tem gente que tem um marketing meia boca, mas tem um produto tão incrível que vai vender sempre. Então, um exemplo disso foi a própria Nubank. Nubank, quando começou, Nubank não fazia publicidade em lugar nenhum. Nubank não tinha marketing. Ela lançou um produto tão bom no mercado que as próprias pessoas indicavam umas para as outras. E o que ela fazia é fomentar isso, o referral marketing, que é o marketing de indicação. Então indique e ganhe R$ 50. Então foi isso que eles fizeram. E quando a pessoa indica um produto para outra, ela vai indicar não só porque ela pode ganhar um dinheirinho com aquilo, mas é porque o produto é bom. Sim. Então foque em ter um produto uau. Isso é o mais importante. Legal. Tem uma indústria muito conhecida hoje, e é um mercado do qual você até faz parte empreendendo, Gilberto, que é a farmacêutica. E hoje a gente tem um expoente que está, assim, muito hypado, né? É uma indústria que está repetidas vezes sendo mostrada para as pessoas, que é a CIMED. E o Gilberto já estudou bastante esse case da CIMED recentemente, e eles usam muito o efeito novidade. Achei legal você falar aí desse efeito novidade e trazer esses exemplos dessas indústrias. E eu agora pensando, eu percebi que eles fizeram justamente isso. Lá atrás eles tinham o Lavitan, que era um complexo vitamínico deles, era o produto MIS deles até então. Vendia muito, eles focavam muita energia de marketing, de investimentos em comunicação no Lavitan. Aí agora eles hyparam e tiveram assim uma grande exibição, um boom de vendas com as estratégias de Carmed, que antes era um produto até muitas vezes esquecido, né? Um hidratante labial, um produto que assim ficava, não tinha um ponto assim mais evidente na mente do consumidor, e eles conseguiram trazer isso. E se você acompanha o João Adib, de vez em quando ele até coloca lá máquina de lançamentos. Então ele está sempre fomentando essa estrutura de lançamentos, esse efeito novidade na cabeça das pessoas, porque essas indústrias já entendem isso que a gente está falando, e você pode aplicar muito bem no seu negócio a partir do momento que você entende como fazer, né, entende como que funcionam essas estratégias e como que elas são positivas para o seu negócio. Legal. A gente pode falar da indústria farmacêutica, que eu também tenho, né? Sou concorrente do Adib. Então a gente sempre está lançando coisas novas, porque a nossa própria distribuidora, o pessoal que compra da indústria e revende para as outras farmácias, eles querem produtos novos. Eles querem produtos novos para os seus representantes comerciais mostrarem novos produtos. Para que aquele produto que está vendendo ali, às vezes, se ele parar de vender, você vai chegar com uma outra novidade ali para ele, né? Então o João Adib faz isso muito bem através dos lançamentos. E o que é importante falar do João Adib, né? Gente, o que é posicionamento de mercado? Muito importante vocês entenderem isso. Posicionamento é o que eu faço
para quem eu faço e como eu faço. Então, o que eu faço? Eu vendo um protetor labial. Para quem? Para quem tem boca seca. Como? Eu coloco lá na farmácia para vender. Agora vamos lá. O que eu faço? Eu vendo um protetor labial. Para quem? Para quem tem boca seca. Agora, como eu faço isso? Eu faço isso, número 1, fazendo uma collab com Fini, trazendo um gostinho, um saborzinho, um cheirinho diferente. E eu não simplesmente coloco na farmácia. Eu faço uma live shop. Eu chamo grandes influenciadores para fazer uma live divulgando esse produto. Aí a própria venda na live é gigantesca. Sim. Venda para quem? O João Adib, a CIMED não vai vender para o cliente final. Ela vende para quem? Para as distribuidoras ou para as redes de farmácias. Então, o que, que ela está fazendo? Ela está fortificando o sellout. O que, que é o sellout? É a venda para o cliente final. É a venda que a drogaria faz para o cliente final. Então, quando a drogaria compra, é o sell-in, que a gente chama, né? E quando vende para o cliente final, é o sell-out. Então, quando ele faz todo esse movimento em cima desse produto, a farmácia fica louca para comprar esse produto, porque sabe que esse produto vai vender muito. Tanto é que Carmed foi um estouro. Foi uma das melhores estratégias dos últimos tempos, isso aí. Então, uma estratégia de lançamento, uma estratégia de collab e uma estratégia de influenciadores ao mesmo tempo. São 3 coisas. Sim. Influenciadores, collab e o lançamento. Que é Legal. fazer aquela live shop. E eles fecharam agora, Gilberto, somente com a Madonna. A Madonna vai fazer um show aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Eles fecharam com a marca dela. Vai ter uma edição ultra especial para eles distribuírem, só que eles vão distribuir de graça. Aí muita gente em casa se pergunta, qual que é o movimento por detrás disso? Por que que uma marca como a deles, que vem alavancando cada vez mais, vai pegar agora um lote gigantesco, vai usar esse evento, vai atrelar a marca a uma pessoa que é uma das maiores artistas, cantoras pop da história, não só do momento, mas de toda a história, uma pessoa que tem mais de 40 anos de carreira e está aí nessa caminhada da última turnê. Qual a leitura que a gente pode fazer desse tipo de estratégia, de eu atrelar o meu nome a um ícone, pagar assim, milhões e milhões e milhões para fazer aquilo, e eu estou distribuindo de graça? Onde que está o métier dessa história? Isso é uma estratégia de CAC e LTV. Então é assim, quando eu dou um produto de graça, por exemplo, um vitamínico, tá? Esse vitamínico ele da CIMED vai custar seus R$ 15. É baratinho mesmo. Uhum. Daí é o seguinte, eu tenho um custo de aquisição de cliente. Eu faço um marketing e esse marketing tem que atingir a pessoa e essa pessoa, através do marketing, vai conhecer esse vitamínico, vai até a farmácia e vai comprar. Quanto que eu gastaria de marketing para isso? Eu posso gastar de marketing R$ 8 para ter um CAC da pessoa, o CAC de R$ 8. Produto é 15. Mas eu posso ter um CAC também de R$ 18. Pô, se o CAC é de R$ 18, mas o produto é 15, eu estou no prejuízo, não é? Sim. Só que não, porque é o seguinte, o vitamínico, ele é um produto que a pessoa vai comprar com recorrência. Uhum. Se ela compra uma vez e gosta, ela vai comprar de novo. Só que quando ela compra de novo, eu não preciso fazer marketing de novo para ela. A primeira experiência que ela teve um produto, ela gostou. Dali para frente, eu tenho uma recorrência de compra. Então ela compra o primeiro por 15, depois o outro por 15 de novo, por 15, por 15, por 15. De 15 em 15, chega uma hora que a pessoa já colocou R$ 1.000 dentro da CIMED. Sim. Só que eu tive um CAC de R$ 18. Então o que eles estão fazendo agora? Eles não estão distribuindo de graça. Eles estão fazendo um CAC zero. Porque eles não vão ter custo de aquisição desse cliente. Eles estão dando esse vitamínico. Aí quando acabar, o que a pessoa vai fazer? Outro, mais outro, mais outro. Outro, mais outro, mais outro. Essa é a estratégia famosa do provar o produto primeiro. Então, muitos softwares por aí, quando você vai assinar, eles colocam assim, 7 dias grátis, 30 dias grátis. Show. Sabe quando você vai comprar um perfume e a pessoa te mostra o cheirinho antes? Sabe quando você vai comprar um apartamento e ela te mostra o decorado antes? Sabe quando você vai comprar um carro e ela mostra o test drive do carro para você? Sabe quando você, antes de casar, namora? Então, isso tudo é provar o produto primeiro para depois eu comprar. Então, essa é a estratégia deles. Eles vão dar para muita gente,
Muita gente que não consumia esse médio vai começar a consumir e dali para frente ela vai recomprar aquilo. Ele está amplificando o market share utilizando a estratégia da provar. Legal. E tem uma oferta Provar. espontânea também gigante, né, Gilberto? Porque as pessoas, todo mundo ama ganhar alguma coisa. E quando eu ganho alguma coisa, eu quero mostrar que eu ganhei, eu quero mostrar que eu sou especial. A marca acaba criando um novo ponto de contato, um lugarzinho no espaço, no coração daquele cliente, daquele consumidor. E quando você faz isso, é o melhor dos mundos. Você não está simplesmente vendendo por vender, você posicionou um sentimento atrelado ao seu produto. Aí a marca passa a ser percebida como uma marca simpática, como uma marca que se preocupa com você, como uma marca que tem verdadeiro apreço pela sua experiência de vida, pelas coisas que você faz no seu dia a dia. Ela passa a fazer parte das suas rotinas, da sua vivência, você começa a indicar ela. E o Gilberto usa um termo bem legal no Plano Europa, que são os evangelizadores de marca. Esse tipo de estratégia corrobora muito para isso, né, Gilberto? Ter essa proximidade, fazer parte de um momento de alto impacto emocional, como um show da Madonna, né? Tem o Creb 1, né, que você explica muito bem também. Então eu acho legal as pessoas poderem perceber o que tem por detrás do jogo. E quando você entende isso no Plano Europa, você acaba saindo com a mente expandida para estratégias que estavam debaixo do seu nariz, mas você não sabia como utilizar. Sim. É bem importante você falar isso aí, John, sobre a CREB 1, que pouca gente tem noção do que é isso, Sim. tá? Então vou explicar até aqui para a câmera. Turma, é o seguinte, o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. Só que você tem que lembrar o seguinte, quando você tem um discurso lógico, você fala com o cérebro da pessoa. Quando você tem um discurso emocional, você fala com o coração da pessoa. E qual que é mais próximo do bolso, o coração ou o cérebro? Coração. O coração é mais próximo do bolso. Então é importante que no seu discurso de comunicação você emocione as pessoas. O pitch bem feito é um pitch que causa emoção. Uma propaganda bem feita é aquela que gera uma emoção. Eu explico isso na Europa, em neuromarketing. Uhum. Então o que eu explico lá também? Escuta só. A emoção, ela libera uma proteína no seu hipocampo chamado de CREB1. O que é a CREB1? Ela é uma proteína que solidifica qualquer mensagem que você coloque no cérebro da pessoa. Então, se eu te emociono agora primeiro, se eu te faço chorar ou te faço ficar muito alegre, eu já liberei a CREB1. Aí a mensagem que eu colocar para você, seja de qualquer propaganda ou querer te ensinar lá matemática, por exemplo, vai fixar no seu cérebro. Por isso que os bons professores que você lembra lá do seu ensino médio são aqueles que contavam piada, são aqueles que contavam histórias. Com certeza. Daí o que as grandes marcas fazem? As grandes marcas, elas sempre vão associar a marca delas ou a música, ou a jogos, ou a storytelling. Porque são os três mecanismos de maior geração de emoção. Um exemplo, o Roberto Medina, por exemplo, era o dono de uma agência de publicidade e ele resolveu fazer um festival de música, que é o Rock in Rio, para apresentar as marcas que eram clientes dele. Mas por que ele resolveu fazer isso? Porque ele sabe que música emociona. Daí quando eu tenho do lado do palco do Guns N' Roses, eu tenho aquela marca da Heineken bem forte, eu aproveito aquele momento de emoção da pessoa liberando um monte de Crab 1 cantando ali Sweet Child O' Mine, e eu mostro o Heineken naquele exato momento. Então eu solidifico a marca da Heineken na cabeça da pessoa. Entendi. Essa é a grande estratégia. Com jogos é a mesma coisa. Você já viu um jogo de futebol? O pessoal se mata por jogo de futebol, literalmente, eles batem um no outro. Sim. Daí as marcas todas vão colocar na camisa do jogador de futebol, vão colocar naquelas laterais do campo, vão colocar nas inserções dentro do próprio jogo, porque o jogo gera essa emoção muito grande. E por último, storytelling. O que é o storytelling? É contar histórias. Você pega um filme, por exemplo, qualquer filme que você assistir hoje, vai mostrar a marca de um carro. Porque aquele filme ele tá emocionando. Quando ele emociona e eu coloco ali a marca do carro, aquela marca vai se fixar melhor na cabeça da pessoa. Os filmes hoje em dia são utilizados para isso. Daí música, né? Como é que música faz isso? De Land Rover, Evoque, na Visa eu abro. O Camaro, por exemplo. O Camaro, quando fez o lançamento, ele fez duas coisas. Ele fez storytelling e música. Então ele lançou o Transformers para mostrar ali como protagonista o Camaro. E a Sony chegou aqui numa dupla que estava hypada e falou assim: ó, a gente precisa
lançar uma música sobre Camaro. Chamaram um dos maiores letristas do Brasil, que é o Bruno Kalimann. Ele escreveu a música com Camaro, colocou na boca do Moisés Mariano e falou: tô tirando onda de Camaro amarelo. Então, Camaro aparecendo na dupla sertaneja. Música. Aparecendo no storytelling, cinema, Transformers. Se olhar lá o gráfico da Chevrolet de vendas, foi uma explosão. Sim. Legal. Então, essa é uma estratégia de neuromarketing muito profunda. Uhum. Tá? Estamos quase batendo 1000 pessoas aqui. Aperta esse botãozinho de like, turma, e compartilha essa live para mais 1000 pessoas, não, 100 pessoas. E compartilha essa live para pessoas que estejam precisando aprender conteúdos como esse, principalmente as pessoas próximas de você, colaboradores, sócios, diretores e amigos mais próximos. Compartilha aí, vai lá, pega esse linkzinho, manda aí nos grupos de WhatsApp. Então, 3 ferramentas que liberam CREB 1: jogos, música e storytelling. Quando você coloca a sua marca em um desses 3, sempre vai dar certo. É por isso que você fala sempre, Gilberto, para os empresários que fazem o Plano Europa tomarem muito cuidado para não estar fazendo um marketing chato. Por exemplo, a Red Bull, eles têm um produto que é um potencializador cerebral de foco de atenção e eles sempre atrelam isso a momentos de alto impacto emocional, de esportes radicais, de eventos muito impactantes, com cenas assim cinematográficas, coisas extraordinárias acontecendo. É daí que vem esse raciocínio de as pessoas conseguirem, o empresário que vai no Plano Europa, entender que ele precisa emocionar, ele precisa tocar o coração do cliente dele, e assim ele vai conseguir ter muito mais significado dentro dele, vai conseguir fidelização, recorrência, enfim. Sim. A Red Bull nunca vai fazer um outdoor, tá? Por quê? Porque o outdoor é estático. Uhum. A Red Bull sempre vai colocar a marca dela, Jonathan, em lugares com energia e movimento. Uhum. Sempre. Então, os esportes radicais são o principal exemplo disso. Sim. Mas ela também trabalha com muita audiência. O que gera muita audiência? Jogos. Uhum. Então, ela tem os times de futebol dela, ela tem um time de futebol americano, ela tem um time de vôlei dela, ela tem escuderia na Fórmula 1. Sim. Então, os jogos atraem muita audiência e liberam CREB 1. Aqui em Bragança Paulista e São Paulo, eles compraram o Red Bull, né? Aliás, Bragantino. era o Bragantino, né? Virou o Red Bull Bragantino. Isso. E legal que tem o naming rights ainda, que é ultra potente para a marca, né? Para exposição da marca, porque o narrador fica falando toda hora, né? Sim. Vamos lá, Iago, traz aí mais uma pergunta pra gente aí. Então, a gente teve aqui uma pergunta sobre fazer marketing para uma empresa de congelados saudáveis. Como que eles poderiam se diferenciar nesse mercado aí para poder vender mais? Específico. Legal. O que você tem que lembrar? Todo mundo que está ouvindo a gente agora é o seguinte: quais são 5 características do sucesso? Uma pessoa que quer ter sucesso, ela quer ter o quê? Número 1, ela quer ter paz mental. Número 2, ela quer ter saúde e energia. Número 3, ela quer ter relacionamentos afetivos. Você pode ser a pessoa de maior sucesso do mundo, mas se você não tiver relacionamentos afetivos, se você não chegar na sua casa, tiver um esposo, tiver um marido, não tiver um filho, e esse pessoal não conversa com você, não tem intimidade com você, dificilmente você vai ter sucesso. Porque sucesso ele tem muito a ver com a sua felicidade. Então, relacionamentos afetivos. Quarto, sucesso tem a ver com liberdade financeira. E quinto, sucesso tem a ver com metas e ideais de valor. Então, uma pessoa que tem metas e ideais de valor, ela sempre se mantém em movimento. Por isso que ela tem sucesso. Então, são essas 5 características de uma pessoa de sucesso. A segunda que eu falei é saúde e energia. Então, ela pode trabalhar com essa narrativa que eu estou falando. Então, isso é um storytelling mesmo. Então, quais são as 5 coisas mais importantes para você atingir o sucesso? Daí ela vai citar saúde e energia, e esses alimentos congelados que ela tem provavelmente são alimentos fit, que a pessoa vai comprar ali uma quantidade grande, vai guardar no congelador e vai comer. Então ela sempre trabalhar com essa narrativa. Outra narrativa importante, ela trabalhar com longevidade, que é uma coisa que muita gente está buscando hoje. Como é que eu tenho essa longevidade? Eu tenho a telomerase, que ela vai aumentar ali o tamanho dos meus telômeros. Então já foi comprovado lá em 2014, inclusive, a primeira vez que apareceu isso aqui no Brasil foi numa prova da UFA, Universidade Federal de Uberlândia, mostrando o segredo dos telômeros. Então, quanto maior o seu telômero, mais você vai viver.
E como aumenta telômero? Isso tem a ver com uma qualidade de vida. Isso tem a ver com uma vida saudável. O que são as armas da super saúde que eu ensino? Alimentação saudável, relacionamentos positivos, meditação, atividade física e sono restaurador. Então, a primeira coisa, alimentação saudável. Então, é trabalhar nessas narrativas que ela vai conseguir vender muito mais. E é claro, a última narrativa mais importante de todas é a narrativa da conveniência. O que é conveniência? Conveniência é economia de tempo, energia e dinheiro. Então, quando você compra ali as comidinhas congeladas, deixa ali no seu congelador e vai só colocando no micro-ondas no dia a dia, isso é uma conveniência. É uma economia de tempo, energia e dinheiro. A gente tratou de algo bem específico agora, né? A dúvida de uma empresa em específico. E aproveitando, hoje nós temos uma live chamada Conselho de Negócios, às 7h30 da noite, onde você vai ter a oportunidade de poder entrar nessa live e perguntar ao Gilberto. Aqui eu fiz o papel de meio de campo, né? Eu trouxe a pergunta do chat para o Gilberto responder, mas hoje à noite, às 7h30, você vai ter a chance de entrar ao vivo com ele no Instagram e poder fazer essas perguntas mais específicas sobre o teu próprio negócio. E aí não perde, né? Conselho de Negócios hoje, 7h30 da noite. Show. Vamos lá, tem mais perguntas? Você está acompanhando as perguntas do Eu pessoal tô aí? acompanhando as perguntas e tem muitas perguntas assim específicas por isso que eu gostaria que as pessoas acompanhassem o nosso conselho de negócios. Mas agora eu queria também trazer um papo mais dentro da história do Gilberto, né? Assim, a gente sabe da sua história, da sua jornada, né? De professor, de dono de escolas. E aí eu queria, como a gente batemos aqui os 100 pessoas ao vivo na nossa live, com certeza tem muita gente aqui que gostaria de conhecer mais, de saber mais sobre o professor Gilberto, né? Sobre esse storytelling, os pontos ápices da sua carreira, os pontos também que você também já pensou em parar, já pensou em desistir, as estratégias que você utilizou para chegar onde você está aqui hoje. Acho que seria bem importante da gente também abordar alguns assuntos como esse. E aí, um dos assuntos principais, né, que é o da sua formação, da sua de formação em química, de professor, de aluno, a dono de escola, sabia que queria ser professor, mas também que precisava ser dono de escola. Então, eu queria que você trouxesse mais esse assunto e se aprofundasse um pouco mais sobre as estratégias que você utilizou para chegar onde você está hoje. Legal, turma. Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história te ensinando todos os passos que eu fiz para ter sucesso em vários tipos de negócios, tá? Então é importante que você saiba disso aí. Primeira coisa, eu sou a quarta geração de professores da minha família, por isso que eu sou o professor Gilberto. E com 14 anos eu decidi que eu também queria ser professor. Só que eu queria ser um professor rico. E eu vi que no Brasil é difícil ter um professor rico. Daí eu percebi que um professor, para ser rico, ele tinha que ser dono da escola. Uhum. Então o que eu fiz? Já com 14 anos, eu comecei a estudar tudo que você imaginar no Sebrae sobre gestão, marketing, vendas, liderança, motivação de equipe, tudo. Então, com 18 anos, eu já tinha zerado o Sebrae, já tinha estudado tudo do Sebrae. Onde que você morava quando você tinha 18 anos? Eu morava na casa da minha avó, Legal. porque era lá que tinha um ambiente mais silencioso que eu gostava muito de estudar, né? Então eu ficava trancado dentro de um quarto lá estudando pra caramba. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi estudar, que eu sou apaixonado por aprender. Então essa é uma dica que eu te dou também. Seja uma pessoa que vai acordar todos os dias sendo 1% melhor. Faça todos os dias um incremento no seu cérebro. Aprenda uma coisa nova todos os dias. Leia uma página de um livro. Assista um podcast. Converse com uma pessoa que tem alguma coisa para te agregar. Mas nunca perca a sua evolução contínua. Sempre acorde sendo a sua melhor versão. Inclusive, isso pode ser um bom corte. É isso aí. Daí você É. estudou no Sebrae. Estudei no Sebrae. Daí, com 17 anos, eu entrei para Química na UNB. Então, decidi fazer ali um curso de licenciatura, porque eu precisava dar aula, né? Então, fiz Química, mas logo que eu entrei, já comecei a dar aula. Então, comecei a dar aula muito cedo. Eu me formei com 23 anos de idade. Com 23 anos de idade, eu já dava aula nas melhores escolas de Goiânia, Brasília e Anápolis. E com 23 anos, eu já abri minha própria escola. Então, eu já me sentia muito preparado para isso. Mas uma coisa que eu fiz que é importante que vocês se lembrem disso. Você nunca vai conseguir crescer sozinho. Arrume pessoas melhores que você para agregar na sua sociedade e complementar habilidades que você não tem. Então, abri minha escola com sócios que têm habilidades complementares, porém valores iguais a mim. Esse é o segredo da sociedade. Habilidades complementares e valores iguais, para saber que a gente está remando na mesma direção. Então, a minha primeira escola foi um sucesso. Então, já fiquei milionário já no primeiro mês. Por quê? Porque a escola tinha um ticket alto, a gente se posicionou num público A, lá em Goiânia.
Então a gente tem um cursinho lotado, depois cresceu para ensino médio, depois cresceu para ensino fundamental, ensino infantil e virou uma rede de escolas, né? Nesse meio tempo também eu montei um curso online chamado de Aprovação 360, que eu ajudava estudantes que queriam passar para medicina. Então eu aprovei 16 mil médicos no Brasil. Então eu sou um dos responsáveis por diminuir o preço do plantão aí no Brasil, que eu coloquei muito médico no mercado. E em seguida fui abrindo outros negócios também. Então, tenho rede de farmácias, tenho indústria farmacêutica, tem a Space Edu, tem um marketplace de óticas. Então, tudo que eu sei sobre marketing e vendas, eu aplico de maneira bem personalizada em cada tipo de negócio. Indústria, gente, é de um jeito. O varejo de farmácias é outra coisa. Um marketplace, ele é muito mais sobre tecnologia, é outra coisa. A nossa escola de negócio aqui, que é a Space Edu, é outra coisa. Então você tem que saber personalizar muito bem aquilo que você sabe sobre marketing. Por isso que é importantíssimo que você que empreende, você que é empreendedor, faça uma imersão como o Plano Europa. Para você entender desses vieses, dessas possibilidades personalizadas de como crescer o seu negócio. Bacana. E os pontos ápices, assim, que te fizeram entender que você estava no caminho certo e que precisava aprender mais, e em momentos também, nesses pontos ápices, os pontos que você falou, poxa, preciso buscar mais conhecimento. Preciso, pô, eu acho que agora sozinho eu não consigo tanto, preciso ir me capacitar. Quais foram esses, você tem esses pontos, assim, que você consegue trazer para a audiência? Eu acho que os pontos que eu mais lembro são os pontos que eu estava no fundo do poço, sabe? Quando eu abri minha escola, eu consegui um investidor que colocou 250 mil reais. Cara, isso não deu nem para pagar a folha do mês, sabe? Então eu achava que isso aí seria suficiente, mas o que aconteceu foi que não foi. E eu comecei a ter uma dívida muito alta, muito alta. E chegou momentos, Iago, de eu pegar meu celular, mandar mensagem para todos os meus contatos, pedindo dinheiro emprestado. Eu tinha que pagar a folha dos professores no outro dia e eu não tinha esse dinheiro para pagar. Eu cheguei muitas vezes a pedir dinheiro para agiota, factory. Eu lembro uma vez que eu tinha um Sonata nessa época, né? Eu consegui um agiota, ele passou lá o endereço. Cheguei lá, era um posto de gasolina. Parei meu carro, aí perguntei, o fulano de tal tá aí? Aí falou, tá. Aí me levaram lá pro fundo do posto, numa salinha. Quando eu cheguei, o cara tava com uma arma em cima da mesa, sabe? E contando um dinheiro assim. Daí ele falou assim: de quanto você precisa? Eu falei: preciso de tanto. Eu falei: tá bom, mas você vai ter que me dar seu carro. Daí quando você me pagar, eu te devolvo. Daí ele me emprestou aquele dinheiro. Isso aí já era meia-noite. Eu tinha que pagar a folha dos professores no outro dia. Então consegui dinheiro em espécie mesmo, né? Então no outro dia eu paguei os professores em espécie. Então, quem já viveu isso, né? Quem sabe o que é um cheque especial, quem sabe o que é uma factor, quem sabe o que é um agiota, esse pessoal empreendeu de verdade. Porque só aqueles que contam boas histórias, geralmente eles são bem lúdicos e não sabem o que é empreender, sabe? E momentos também de crescimento. Ô, Iago, quando a gente cresce muito, a gente perde um pouco o controle da empresa. Então a gente precisa estudar, sabe? A gente precisa se aperfeiçoar. Então tem uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte: o ser humano tem 4 fases na vida, né? Então, na infância ele brinca, na juventude ele estuda, na vida adulta ele trabalha e na terceira idade ele descansa, né? Só que no mundo atual, com a tecnologia, com a democratização da internet, o lifelong learning ele perpetua as 4 fases. Então, quando a gente está lá na primeira infância, o que a gente tem? Galinha Pintadinha, que ensina tudo pra gente sobre separação silábica e operações matemáticas. Uhum. Agora, desde quando eu tenho lá 50 anos de idade, eu não quero mais ter aquela carreira que eu tenho. Eu posso fazer um curso online, eu posso fazer uma imersão, posso fazer algum treinamento, posso fazer uma viagem, onde aquilo vai mudar a minha cabeça e vai me ajudar a fazer uma transição de carreira. Então, hoje a internet possibilita você estudar sempre. Então, é isso que a gente tem que entender. Na minha época não tinha tanta coisa assim, né? Tanto é que eu tinha que entrar só no site do Sebrae, não tinha tanta gente dando treinamento, tanta gente fazendo imersão, não tinha tanto curso online assim. Mas hoje eu vejo que o empreendedor ele tem múltiplas possibilidades. Ele pode se educar o tempo inteiro. Tá com problema de gestão? Faz uma imersão sobre gestão. Tá querendo vender mais? Faz o Plano Europa sobre marketing e vendas.
Quer aprender mais sobre tributário, sobre contabilidade? Faz um curso sobre isso. Então, todos os desafios que eu vivi, eu sempre fui buscar conhecimento. Sempre. Sempre. Então, você busca conhecimento ou você busca uma pessoa que tem um conhecimento? Então, é sempre continuar estudando. Porque o resultado que você não tem hoje é por conta de um conhecimento que você não tem. Ou você que está assistindo, talvez tenha um conhecimento, mas é procrastinador. Por que você é procrastinador? Porque você sofre da síndrome incrível barra horrível. É assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas assim, eu vou fazer, mas não vai ficar 100% incrível. Se não tá 100% incrível, aí vira horrível na cabeça da pessoa. É o famoso perfeccionismo, ou onimatia, que é a síndrome de Deus. Então, perfeccionismo é um veneno cerebral. Inclusive, tem 10 P's da procrastinação, que eu ensino isso aí nos meus cursos também. Então, tem a perfeccionismo, a paralisia, a passividade, a preocupação, a presunção, a preguiça, a prepotência, o power brain, o planejamento e o propósito. São os 10 P's. Então, se você regula esses 10 P's aí, você consegue ser uma pessoa bem menos procrastinadora. Então, também não adianta ter só o conhecimento e não aplicar. Inclusive, para fechar, é assim, o que todo empresário precisa aprender? Ele precisa aprender a ser um CEO da própria vida. O que é CEO? C-E-O. O que isso significa? C é de curiosidade, para sempre aprender coisas novas. O E é de execução, porque resultado só vem com execução. Não adianta só aprender coisas novas e não colocar aquilo em prática. E o O é de otimismo. Por quê? Porque a gente na vida do empreendedor, a gente só leva pancada o tempo inteiro. É todo dia problema. Então eu tenho que ter otimismo, porque mesmo diante dessas adversidades, eu preciso continuar crescendo. Isso é SEO. Curiosidade, execução e otimismo. Se você entender isso, você vai sempre empreender com sucesso. Fantástico, excelente. Isso que é uma aula. É isso aí. Show? Temos mais perguntas aí? Já estamos chegando aqui a quase 1h30 de podcast. Obrigado, pessoal que está falando aí, está elogiando bastante a gente. Valeu. Vamos lá, vocês têm mais alguma pergunta? Jonathan, Iago? Eu tenho um tópico que eu queria que a gente pudesse falar, que é a inovação, a disrupção de mercado. Muita gente hoje tem desafios, principalmente com mercados tradicionais, como o mercado da medicina, como o mercado da advocacia, do direito, mercados de super nichos. E eles muitas vezes, Gilberto, não se jogam ou não usam o marketing digital, ou por fazer parte de entidades classistas, né, e tem regulações em cima disso, a gente falava até disso nos bastidores agora há pouco, tem uma novidade aí para você passar para o pessoal, ou muitas vezes pela, talvez, austeridade da profissão, eles ficam meio reclusos, até têm essa vontade, sabe, mas eles são vencidos por medos que só existem na cabeça deles, enfim. Eu queria que você pudesse falar disso, porque a gente sabe que muitos desses profissionais fazem o Plano Europa e hoje estão destacadíssimos no cenário nacional e internacional. Ou seja, eles mergulharam num mundo que eles sabiam que existe, que é possível, pegaram esse conhecimento e foram para a execução através do conhecimento adquirido, né? Isso virou sabedoria e hoje traz um resultado muito grande para esse pessoal. Então, como que eu que talvez faço parte dessa pessoa, né, dessa pessoa que tem esse perfil, posso angariar e visualizar resultados a partir do momento que eu entendo como fazer? Legal, é o seguinte. Todo gestor de empresa, Jonathan, ele tem que ter um negócio chamado de ambidestria empresarial. O que é essa ambidestria? É a governança e a inovação. A governança é para mitigar riscos. A inovação é para trazer mais risco. Sim. Só que quando a gente fala de risco, existe o risco calculado. O que é o risco calculado? Quando a pessoa vem no Plano Europa e eu ensino tudo de inovador que ela precisa fazer, eu não só ensino, eu dou um mapa para ela. Existe um plano de implementação. Então ela sabe o que fazer dia por dia. E não é chegar na empresa tentando escalar o Everest. É
escalar um cupinzeiro. Sabe o cupinzeiro? Sim. É de cupinzeiro em cupinzeiro que você vai, aos poucos, subindo os degraus para um dia chegar lá no Everest. E quando você chega no Everest, não significa que acabou. Que a ponta do Everest ela é só um degrau. Para o empresário, não existe limite de crescimento. Empresário não trabalha com meta. Empresário trabalha com degrau. Quando ele chega naquele degrau, o que ele quer é ir para o próximo degrau. Uhum. Então isso é a melhoria contínua. Isso é o segredo da ambição. Então, para responder sua pergunta, é isso. A inovação, ela tem que vir atrelada a um plano. Porque o plano, juntamente com um guia, é o que vai trazer mais previsibilidade na execução daquela inovação. Show. Então, o Plano Europa é isso. Eu sou o guia e eu dou o plano para as pessoas. Legal. Daí elas conseguem implementar, por isso tem tanta gente faturando milhões e milhões, tendo muito sucesso nacional e internacional. E o pessoal da medicina, do direito, que não faz marketing hoje, o que aconteceu que eles agora parece que podem, enfim, tem alguma coisa aí que você estava me falando nos bastidores, enfim. Sim. Para a medicina mudou uma resolução aí em março, então eles já podem mostrar antes e depois, mostrar alguns procedimentos, né? Para o direito é uma coisa ainda um pouco mais velada, né? Aham. Só que as pessoas entenderam, todo tipo de profissional, que eles podem fazer marketing de conteúdo. Legal. O marketing de conteúdo é um tipo de propaganda, mas não é propaganda. O marketing de conteúdo é uma espécie de branding que aumenta a autoridade de quem está falando na cabeça do seu potencial cliente. Uhum. Então, se eu sou um médico que constantemente, todos os dias, faço stories, publico conteúdo falando sobre saúde, saúde em geral, temas topo de funil, aquilo que todo mundo tem dúvida. Por que você tem dor de cabeça? Por que você tem dor de coluna? Qual que é o segredo de uma alimentação saudável? Qual que é o segredo de fazer uma meditação? Qual que é o segredo de fazer uma atividade física? Problemas comuns. Sim. Todo médico pode falar disso. Isso vai fazer ele atrair muito mais a atenção de outras pessoas. Dessas pessoas vão começar a popular mais o consultório dele. Daí ele aumenta o valor do ticket médio dele. Ele aumenta o valor dos seus procedimentos. Por quê? Porque é oferta e demanda. Uhum. Show, cara. Sensacional. Tem uma pergunta aqui Philo King, né? Ele falou que antigamente achava que o Plano Europa era dado no continente Europa. E aí tem muitas dúvidas também com relação ao nome do Plano Europa. E se você também quiser trazer um pouco sobre como esse nome foi construído, qual é o sentido de trazer isso para o treinamento e imersão do Plano Europa, para a gente também tirar essa dúvida da nossa audiência. Pois é, o Plano Europa, turma, não tem a ver. Plano Europa não tem a ver com o continente Europa, tá? Plano Europa é uma imersão que a gente faz aqui em São Paulo, aqui em Alphaville, e a próxima turma vai ser dia 16 e 17 de maio. Se você está assistindo depois disso, tem um link aqui nessa descrição que você pode clicar para concorrer a uma vaga na próxima turma. Quando eu dei o nome Europa, eu queria fazer uma coisa impactante, sabe? É o seguinte, Tales de Mileto, que foi um filósofo pré-socrático de 600 a.C., ele falava que a origem, que é a arqué, a origem de todas as coisas é a água. Então, se existe água, existe vida. E o que a gente descobriu recentemente nos últimos anos? Não sei se vocês sabem, mas o planeta Terra, ele é pequeno em relação a Júpiter, em relação a Saturno. O planeta Terra, como ele é pequeno, ele tem uma lua só. Quando você pega outros planetas como Júpiter e Saturno, eles têm várias luas que circundam eles. Júpiter tem uma lua, das 72 que ele tem, uma lua chamada de Europa. E descobriram que Europa é uma lua que tem uma camada de gelo, de água sólida na parte externa, mas como ele tem um núcleo quente, se aqui dentro é quente e lá na periferia tem um gelo de água, nesse íntere quer dizer que existe o quê? Água. E se existe água, é a principal matéria-prima para existir vida. Então, inclusive, SpaceX, ela tem uma missão chamada de Clipper, que ela vai enviar essa tripulação lá para a Europa para perfurar esse gelo e coletar essa água. E provavelmente vão encontrar vida microbiana ali. Então, os nossos extraterrestres, provavelmente eles moram em Europa. Então, possivelmente existe vida em Europa. Então, isso aí para mim foi muito marcante, porque o que a gente quer no Plano Europa é transformar vidas.
Então, nada melhor que trazer uma narrativa sobre vida. Então, a Europa é isso. É uma lua de Júpiter que contém vida. Logo, logo vocês vão descobrir isso aí através dessa missão da SpaceX. Vai ser muito bacana, né, quando a gente tiver mais informações disso aí nacionalmente, da gente ver alguém que sempre fomentou isso, sempre trouxe, e as imersões que tanto transformaram a vida de vários empresários e várias personalidades públicas hoje no Brasil inteiro que a gente conhece, também já passaram pelo Plano Europa, né, tem várias pessoas que já foram beneficiadas com isso, e vai ser muito bacana, então não perde essa oportunidade, faz escaneia o QR Code aí e tenta uma vaga para a próxima turma do Plano Europa. Show de bola. Vamos lá, vamos para as mensagens finais aqui. Ô, Jonathan, você tem uma mensagem final para dar para a turma? Tenho. Foi legal ter falado agora do conceito do Plano Europa, porque realmente é algo que leva todos os empresários que vêm para a imersão, aprendem com o Gilberto e tem esse impacto em 2 dias de coisas que em toda a vida empreendedora deles, eles tiveram contato, mas eles não sabiam o porquê. E quando eles não sabiam o porquê, eles eram naquele momento literalmente alunos. E é por isso que o Gilberto tem toda essa contextualização de professor, porque, inclusive para os empresários que vêm, ele traz luz para temas que eles não sabiam, para temas que eles não tinham profundidade, e levam eles até esse contexto de Europa, que é o quê? Furar a bolha, ter um acesso a um novo mundo, de desmistificar camadas que você não entendia, por exemplo, como que algumas empresas hoje têm uma valuation de US$ 1 trilhão, como que as empresas são centenárias dentro do mesmo posicionamento, como que as empresas têm um lugar cativo no coração de milhões de pessoas, como que uma pessoa acampa na porta de uma empresa esperando um lançamento. Essa pessoa você não tem que convencer mais ela a comprar. Ela virou o melhor cliente do mundo, que é aquele que é um vendedor seu que não ganha comissão. O Gilberto fala muito isso. Então eu acho incrível essa estruturação da andragogia do Plano Europa, que a andragogia é o ensino para adultos, né? O ensino para o empreendedor, o ensino para o empresário. E eu deixo esse recado para você que é empresário, que quer, talvez você esteja cansado de ver conteúdos que são rasos, que não te trazem profundidade, que não te abrem a sua mente, que você não tem uma expansão da sua mente empreendedora, que talvez esteja numa camada que você já está até saturado daquilo, mas você quer realmente perfurar conhecimentos mais profundos para você ser o líder do seu mercado de verdade, para você saber como ter um posicionamento que te traga para o coração do seu cliente por tempos e tempos e tempos e tem uma fidelização muito além de estratégias pequenas ali de aproximação dele, mas não, onde você tem um posicionamento no coração daquele cliente. E é isso que eu quero deixar para vocês. Considerem isso, porque você ter acesso a aprender com um professor é muito diferente de aprender com alguém que só quer você para aquele momento. O Gilberto faz questão de ter os alunos por tempos e tempos e tempos, e ele tem pessoas que ele ajudou lá no passado, 3, 4 anos atrás, e são pessoas destacadas no cenário nacional e internacional, de pessoas que você com certeza conhece, com certeza fazem parte aí dos conteúdos que você consome, e ele teve a felicidade de ajudar muita gente grande no passado. Esse é meu recado. Obrigado pelo espaço, Gilberto. Obrigado pela oportunidade de aprender tanto com você dia a dia aqui profissionalmente. Para mim, para o Iago, eu tenho certeza também que é muito significativo e muito especial para nós que já temos uma carreira, já temos anos aí, mas a gente se sente aqui novatos em poder aprender com uma pessoa igual você, que estudou tanto, que tem tanto conceito, e a gente tem a oportunidade de, junto com você, ir para a prática disso e fazer resultado para os clientes, para os alunos da Europa e para os alunos da SpaceX Edu. Obrigado, querido. Obrigado, eu vou te dar um beijo agorinha, assim que acabar, tá bom? Vamos lá, Iagão. Então, a minha mensagem final aqui para a audiência, para quem está nos assistindo, é que muitas vezes a gente fica saturado, né, dos conteúdos de marketing que a gente vê hoje na internet. Todo mundo que abriu um livro, leu alguma coisa, assistiu uma aula no YouTube e tudo, sai por aí ensinando outras pessoas e acaba que muitas vezes utilizando estratégias boas, mas para vender algo superficial e acaba levando muita gente
E muita gente acaba se frustrando também, achando que esse marketing não é para mim, aquilo que as pessoas estão ensinando não funciona para o meu negócio, não funciona para mim, eu vou voltar para uma carreira menor, eu vou fazer outra coisa. Mas o que eu tenho aprendido aqui, o que eu tenho vivido aqui nesses dias com a Space Edu, do lado do Gilberto Augusto, tem sido de um aprendizado diário, assim, gigantesco, de renovar todos os dias aquilo que a gente sabe e muitas vezes da gente parar para pensar um pouco por que a gente faz aquilo que a gente faz, sabe? Então acho que é uma excelente oportunidade, tanto esse podcast como as lives que o Gilberto faz, os conteúdos que ele publica na rede social, eles realmente são de uma pessoa que está fundamentada, que tem base de estudo, realmente, onde vai as fontes. E muitas vezes, uma coisa que eu falo sempre para todo mundo que me acompanha, todo mundo que está perto de mim, eu sempre falo, a gente acaba muitas vezes pegando um conhecimento da ponta, sabe? Tipo, um conhecimento que todo mundo já pegou de uma fonte, mudou o nome, trouxe uma roupagem nova e está vendendo como uma coisa nova. E aí eu sempre falo para as pessoas, vão direto às fontes do conhecimento, vão direto às fontes da existência, sabe? Coisas mais existenciais, perguntas sobre por que as coisas são como são. Então, eu vejo muito disso de um conhecimento filosófico também do Gilberto, onde ele consegue trazer e associar a essas coisas mais tradicionais, mais antigas, para aquilo que funciona nos dias de hoje. Então, sobre comportamento humano, sobre diferencial de marca, tudo isso é por causa de um conhecimento que você tem que vai lá das fontes, direto às fontes. Então, eu acredito que quem tiver a oportunidade, seja num evento presencial, em alguma cidade onde você tem sempre alguns eventos pelo Brasil, seja numa imersão presencial aqui em Alphaville, num ambiente onde você vai poder estar frente a frente com o Gilberto. Uma das coisas que eu mais admiro assim no professor, porque ele tem muito essa coisa do professor, né? Ele não esquece o nome de ninguém praticamente, então ele consegue ouvir você, ver você no primeiro dia, ouvir o seu nome, ele vai lembrar de você, do seu negócio e vai conseguir trazer uma ajuda muito personalizada com aquilo que você faz. E aí, para todas as pessoas que estão nos assistindo, tenham essa oportunidade, se deem essa oportunidade de estar aqui com a gente e continuar acompanhando e compartilhando, né, os conteúdos que o Gilberto traz, porque muito mais do que marketing e vendas, ele ajuda as pessoas a se entenderem como empreendedores, como pais de família, como pessoas honestas, íntegras, que vivem aquilo ali que estão pregando, sabe? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Para mim, obrigado muito pela oportunidade de poder falar um pouco aqui no podcast e aguardem as nossas próximas ações, que eu acho que a gente vai fazer muito barulho aí para nossa audiência. Obrigado, Gilberto. Valeu. Turma, último recado para vocês aí. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Você já viu aquela história do avião? Que se o avião despressurizar, máscaras de oxigênio cairão. E o que a aeromoça sempre indica para a gente é que primeiro você tem que colocar a máscara em você, para depois ajudar a colocar na pessoa que está do seu lado. Gilberto, mas eu tenho uma filhinha muito pequenininha, nossa, se cair as máscaras, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar dela. Mas é o seguinte, se você não aprende primeiro a cuidar de você, você nunca vai conseguir cuidar dos outros. Lembra do seguinte, se você não investe em você como empreendedor, como empresário, você também não vai conseguir investir nos seus clientes. Cuide de você, para que você consiga cuidar dos outros. E lembra sempre dessa frase, esteja disposto a fazer aquilo que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem. Esse é o lema do empreendedor. Um grande abraço para vocês. E se você quiser fazer o Plano Europa, pode ir lá no meu direct, lá no Instagram mesmo, escreve assim, ó, eu quero o Plano Europa. Só escreve isso, que alguém vai entrar em contato com vocês, vai explicar o que é o Plano Europa e vocês serão muito bem-vindos nessa nova fase de crescimento do negócio de vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo Spacecast na semana que vem. Tchau, turma, valeu! Valeu, obrigadão.